tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, pode perder de mente que Jesus está aqui, né? Jesus está aqui no nosso meio. Em nome de Jesus, é poderoso. Sobre todos
Pois tem em suas mãos o poder, a força, a honra, o querer. Louvemos então com o coração, louvar é a nossa expressão. Pois reina em toda a terra e traz sobre nós sua paz. O Espírito Santo derrama unção para sermos de fato cristãos. A glória pertence a Cristo, que é digno de todo louvor. De adoração é o que nós devemos fazer, pois tem em suas mãos o poder, a força, a honra, o querer. Louvemos então com o coração, louvar é a nossa expressão. Pois reina em toda a terra e traz sobre nós sua paz. O Espírito Santo levanta a unção para sermos de fato cristãos. A glória pertence a Cristo, que é digno de todo louvor. Cresça em nós o seu grande amor. Louvemos ao nosso Senhor. A glória pertence a Cristo, que é digno de todo louvor. Que cresça em nós o seu grande amor. Louvemos ao nosso Senhor.
Amém. Marcos 1, e nós vamos ler apenas 2 versículos. Os versículos 14 e 15. Vou ler aqui na versão Almeida, revista e atualizada. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe, cada um de nós aqui esta manhã. Obrigado porque o Senhor tem falado com a gente através do que já tem acontecido aqui, da comunhão entre os irmãos, das palavras entre os irmãos, através da música. E eu peço, Pai, agora em nome de Jesus, que o Senhor fale através da meditação em cima da Tua Palavra. Tua Palavra é a verdade, a Tua Palavra é vida, fale no nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém. Amém. Bom, é um texto bem curtinho que nós lemos, né? O Evangelho de Marcos, aqui 2 capítulos. E o contexto aqui, Jesus estava bem no início do Evangelho, do ministério terreno dele. E o contexto aqui é que ele havia sido batizado, e logo, se você ler um pouquinho antes, você vai ler sobre o batismo de Jesus, e aí você vai ler sobre a tentação de Jesus no deserto. Logo depois que ele é batizado, ele é levado pelo Espírito ao deserto. E o deserto, como a gente sabe, é um lugar difícil, é um lugar de condições precárias. O deserto, durante o dia, faz muito calor, e à noite faz frio, a temperatura cai muito. E o deserto é um lugar típico e que nos leva ao desespero, que nos leva a situações difíceis, né? E Jesus passou 40 dias no deserto, em condições precárias. E diz que ele, aqui no relato do Evangelho, diz que ele jejuou durante 40 dias. Então, vocês imaginam ficar 40 dias sem comer. Há um consenso aí, mais ou menos, uma opinião médica, que cerca de 30 dias é a capacidade que o ser humano tem de ficar sem comer, né? Depois disso, e vai depender muito da condição da pessoa, da reserva de gordura também. Então, os gordinhos aí podem até ficar mais tempo, porque, né? Viu, Edinho? A gente está bem aí, né? Então, a gente pode ficar aí cerca de 30 dias sem comer. Depois disso é muito perigoso e pode levar à morte, né? Porque o organismo ele já está consumindo toda aquela gordura. O recorde, na verdade, registrado aí que eu vi no portal Terra, é de um brasileiro, na verdade. Ele se chama Erickson Leif. Ele ficou 51 dias, 22 horas e 30 minutos sem comer. Ele começou a experiência com 103 quilos e ele terminou com 78,5 quilos. Então, é muito tempo sem comer. Vocês imaginam Jesus ali 40 dias, porque a gente tem às vezes dificuldade de imaginar Jesus homem, né? Porque Jesus é Deus, mas Jesus também é homem. Ele veio como homem, e como homem ele passou por tudo que nós passamos. Ele teve vontade de ir ao banheiro, ele cansava, ele precisava dormir. Então, Jesus passou 40 dias sem comer. E como isso já não seria difícil, passar 40 dias sem comer no deserto, imaginem passar 40 dias sem comer e ainda ter que lidar com Satanás. Muito complicado, né? Então foi uma prova de fogo para Jesus logo no início do seu ministério. E é interessante pensar, por que Jesus foi para o deserto? Lá no relato de Mateus, está no capítulo 4 de Mateus, depois se alguém quiser olhar, fala que Jesus foi levado para ser tentado pelo diabo. Olha só. E em Lucas, também no capítulo 4, fala assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, ele tinha sido batizado, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então Deus Pai, Espírito Santo, levou Jesus ao deserto. Jesus foi levado para ser tentado pelo diabo, para passar por aquele momento. Ele estava cheio do Espírito Santo e ele foi para aquele momento. Foi uma prova de fogo. Mas lá ele tem uma vitória incontestável sobre Satanás. Marcos ele não nos dá aquele diálogo que nós temos lá em Mateus, também em Lucas. Depois vocês podem ler. Jesus tem uma vitória incontestável sobre Satanás, a primeira de muitas, na verdade, né?
depois viriam várias outras, mas começou com chave de ouro, uma prova de fogo, e começava ali o ministério terreno de Jesus. E aqui eu gostaria de fazer uma primeira aplicação. Não é o meu foco, mas eu acho uma aplicação importante. Nem todo deserto ou dificuldade na nossa vida é obra do diabo. Nem todo deserto ou dificuldade na nossa vida é obra do diabo. Às vezes a gente está passando por um momento, nossa, mas o diabo está... Às vezes o Espírito Santo te leva para lá, como levou Jesus. Levou Jesus para ser tentado pelo diabo. Eu já escutei algumas pessoas falando assim, é porque Deus nos prova, porque Ele quer saber se nós vamos ser fiéis. Eu confesso para os irmãos que eu tenho uma dificuldade com essa interpretação. Não que Deus nos prova, porque Ele nos prova, está claro na Bíblia, Ele nos prova. Mas eu acho que Deus eu tenho certeza que Ele já sabe se nós vamos ser fiéis. Então eu penso que faz mais sentido para mim acreditar que Deus quer que eu saiba se eu vou ser fiel. Deus quer que eu conheça os meus limites. Deus quer que eu veja as minhas limitações. E não necessariamente, Deus quer ver se você vai ser fiel. Ele já sabe se eu vou ser fiel ou não. Mas Ele quer que eu saiba. Ele quer que eu me conheça. E nós temos lições a aprender no deserto. Principalmente quando somos levados para lá por Deus. E nós vamos ter que aprender essas lições antes da gente sair do deserto. O deserto é ruim, é complicado, mas a gente tem que ficar lá até a gente aprender as lições. O deserto ele é um lugar de preparação também. Deus nos prepara, como estava preparando Jesus aqui, a gente vai ver, ele saiu do deserto e foi começar o ministério dele. Então o deserto é um lugar de preparação também. E uma coisa que a gente pode ter certeza, gente, Deus está com a gente nas vitórias e nas derrotas no deserto. Às vezes no deserto você vai passar por umas provações, algumas provas, e você vai levar pau. Vai pegar recuperação, Ed. Às vezes a gente pega recuperação. Às vezes a gente toma bomba direto, né? Nem pega recuperação. Mas Jesus falou, olha, eis que estou convosco todos os dias. Ele não falou que Ele estaria com a gente todos os dias que a gente passasse nas provas. Todos os dias. Então Deus está com a gente nas derrotas também. A gente tem que se lembrar disso. Ele está com a gente no deserto, Ele está com a gente nas derrotas do deserto e nas vitórias do deserto também. E o mesmo Espírito que levou Jesus para o deserto, se você for lá no texto, Ele levou Jesus também para a próxima etapa, que era justamente o início do ministério dele. Fala lá em Lucas 4, versículo 14, fala assim, olha, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. Então, eu não sei, eu não estou falando que todo deserto é obra do Espírito Santo, não é isso. Mas quando esse mesmo Espírito vai nos levar também para a nossa próxima fase. Depois que a gente aprendeu o que a gente tinha que aprender. E aí Jesus voltou, e ele foi começar, que é o texto que nós lemos, o ministério terreno dele. E se você for ver se você ler nos evangelhos, o relato ali dos primeiros momentos do ministério de Jesus, você vai ver que é um ministério muito marcado por muitos milagres. Tem expulsão de demônio, tem milagre de leproso, de cego, todo tipo de enfermidade Jesus estava curando naquele momento. Mas a principal marca do ministério de Jesus não são os milagres. A principal marca do ministério de Jesus é a pregação do Evangelho. Jesus veio e aí é o que ele começou a fazer. Ele não falou, olha, o reino de Deus está próximo. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus começou a pregar o Evangelho ali, fazendo 2 afirmações e 2 convites. Então, qual foi a primeira afirmação que ele fez? O tempo está cumprido. Por que o tempo está cumprido? Por que Jesus falou que o tempo estava cumprido? Bom, Jesus tinha cerca de 30 anos, ele era um homem maduro, ele já tinha vivido 30 anos, então ele conhecia certamente a dor da perda, ele já tinha passado por tudo quanto é tipo de situação. A Bíblia não deixa isso claro, mas tudo indica que José, padrasto de Jesus, já era morto naquele momento, então Jesus conhecia a dor da perda. Jesus sabia o que era viver debaixo de um regime opressor. Ele nasceu numa comunidade que era dominada por um império, que era o Império Romano. Ele sabia exatamente, ele estava pronto para aquele momento. E
o caminho também já havia sido preparado por João Batista. Malaquias, o profeta Malaquias, que viveu aí cerca de 300 a 350 anos antes de Cristo, lá em Malaquias 3:1, ele profetiza sobre João Batista. Ele fala assim: eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então João tinha vindo e tinha preparado o caminho, pregando um batismo de arrependimento. E aí, se a gente for voltar um pouquinho mais, Isaías, que viveu cerca de 400 anos antes de Malaquias, também profetizou sobre João Batista. Está lá em Isaías 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. João Batista não foi qualquer pessoa. O próprio Jesus disse que ele foi o maior profeta de todos. Jesus falou isso sobre João Batista. Lá em Lucas 11, versículo 11, fala assim: em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. João Batista veio, cumpriu a sua missão. As profecias se cumpriram. O tempo havia chegado. E o mundo também estava pronto. Às vezes a gente pode pensar assim, que Jesus nasceu num lugar insignificante, num momento onde a comunicação era rudimentar, não é isso? A gente pensa hoje nas possibilidades de comunicação que a gente tem. Nós temos tido aí um culto online todos os domingos, como temos hoje à noite, né? Via internet, cada um está na sua casa, a gente participando lá dos Estados Unidos. Jesus poderia ter nascido nessa época. Imagina Jesus fazendo uma live, o pessoal lá na Índia assistindo, tradução simultânea, né? Ele poderia ter nascido num outro momento, às vezes a gente pensa. Ou ali, logo depois da invenção da imprensa, quando os livros começarem a ser publicados, né? Não sei se vocês sabiam, Gutenberg é acreditado como ter inventado a imprensa, e o primeiro livro que foi impresso foi a Bíblia. Então Jesus poderia ter nascido ali, depois da imprensa e tal. Não, ele nasceu nessa época. Mas o mundo estava pronto. Olha só, antes do Império Romano, teve o Império Grego, com Alexandre o Grande. E o Império Grego deixou uma contribuição valiosíssima, que seria usada por Deus, que foi usada por Deus, e não foi à toa, que foi a língua grega. Todo o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Então havia uma língua comum para as pessoas comunicarem, mais ou menos como o inglês é hoje, né? Quando a gente encontra aí um brasileiro, encontrando com um indiano, encontrando com um japonês, todo mundo usa o inglês para comunicar, não é isso? Então os gregos deram essa contribuição. Os romanos também deram suas contribuições. Eles criaram um sistema de estradas muito, muito amplo, e que essas estradas eram patrulhadas pelo exército, então dava segurança para as pessoas viajarem. Então, na pregação do Evangelho, Paulo, nas viagens missionárias dele, usou essas estradas. Então, coisa dos romanos, contribuição dos romanos. Eles também trouxeram, pela primeira vez, um senso de unidade política, com o direito romano, que influencia o nosso direito até hoje. Não é, Edi? Você que sabe de direito. Né? No direito romano, todos os cidadãos eram iguais perante a lei. Então, havia um senso de unidade política que não existia antes. Os judeus também, com o judaísmo, tinham contribuído para que Jesus chegasse no momento certo, né? O judaísmo sempre pregou o monoteísmo, a crença em um Deus somente, ao invés de muitos deuses, como os gregos e tantos outros, né? E, além disso, o sistema de ética do judaísmo era inigualável. Então, Jesus chegou naquele momento certo da história. Pode parecer para nós um momento insignificante, um povo insignificante, mas ele veio no momento certo. O tempo havia se cumprido. E foi isso que ele afirmou, a primeira afirmação de Jesus. A segunda afirmação dele, ele falou: é chegado o reino de Deus. Bom, todo reino tem um rei. Se o reino de Deus é chegado, quem que é o rei? O próprio Jesus. Tudo bem que o rei chegou de uma maneira bem diferente do que eles imaginavam, né? Eles imaginavam, principalmente ali o povo de Israel, imaginava um Messias político que viria e que subjugaria os romanos e tomaria controle da situação. Israel seria aquela nação, de novo, aí, referência para os povos. Não foi assim que o rei veio. Ele veio de maneira toda diferente da nossa expectativa, mas ele havia chegado pregando um evangelho do reino, um evangelho de Deus. E esse rei, Jesus, ele foi designado pelo próprio Deus Pai para ser rei
de toda a terra. Olha só, Isaías 66:1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude. No Salmo 24:1, não, perdão, eu troquei aqui. Salmo 24:1, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Em Isaías 66:1, diz que a terra é o estrado dos meus pés, Deus falando. Deus é o rei de toda a terra. E Ele designou tudo isso para Jesus. Aí a gente pensa assim às vezes, poxa, mas não diz que o mundo inteiro jaz no maligno? Na Bíblia? Diz. Mas o diabo não é dono de nada. O diabo, ele já foi julgado, condenado, já recebeu a sentença. É só uma questão de tempo para ele ser lançado no inferno. O que ele faz, na verdade, é dominar o sistema vigente no mundo. Isso ele faz, ele está presente no sistema, mas o mundo não é do diabo, gente, o mundo é de Deus, do Senhor é a terra. Então esse rei havia chegado. Além de duas afirmações, Jesus também faz dois convites. E o primeiro convite é um convite muito claro e muito forte. Arrependei-vos. Não foi? Ele falou arrependei-vos. Bom, arrepender de quê? O que seria arrependimento? Na verdade, o primeiro pecado, né, do primeiro casal e todos os outros pecados subsequentes, os pecados que nós cometemos, eles acontecem porque nós temos uma prática de mudar a verdade de Deus em mentira. É o que Paulo diz lá em Romanos 1:25. Lá diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Como é que o primeiro casal mudou a verdade de Deus em mentira? Deus havia falado com Adão, com Eva, que eles poderiam comer de toda a árvore do jardim, mas daquela árvore específica eles não deveriam comer, porque no dia que eles comessem, eles morreriam. Veio o diabo e falou: que nada, isso é papo de Deus. E aí eles acreditaram. O que eles fizeram? Eles tiraram Deus do centro e se colocaram no centro. E se a gente for pensar, gente, o pecado é isso, é a gente tirar Deus do centro e a gente colocar a gente no centro, a gente colocar a nossa vontade no centro, ao invés de se preocupar em fazer a vontade de Deus. É a gente colocar as nossas crenças no centro. Deus fala uma coisa, mas a gente fala outra. O pecado é isso, tirar Deus do lugar que é dele, que é o centro. Deus é o centro de tudo, porque Ele é o autor da vida, não é isso que a Bíblia diz? Ele é o autor da vida. Também em Atos 17:28, Paulo fala: nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, longe de Deus não tem nada. Esse deve ser o centro da nossa vida. E nós tiramos Deus do centro. Nós devemos reconhecer que no centro só cabe um, que é Deus. E verdade é o que Deus diz. Verdade é o que Deus diz. Não é o que eu penso, não é o que eu sinto, e muitas vezes não é nem o que eu vejo. Verdade é o que Deus diz. Olha só, um exemplo claro disso, quando Jesus estava andando sobre as águas, os discípulos com medo daquela tempestade, e aí eles acharam que era um fantasma. Aí Jesus falou: sou eu. Aí Pedro fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter com o Senhor. Aí Jesus falou: vem. Ele foi. Pedro era pescador, ele sabia que não dava para andar em água, ele sabia que no momento que ele pisasse ali, ele afundaria, mas ele acreditou na verdade de Jesus, que era totalmente diferente da verdade que ele conhecia, e ele foi, e ele andou. Depois ele teve medo, e aí ele começou a cair, Jesus o resgatou, né? Mas enquanto ele acreditou que verdade era o que Jesus falava, ele andou. E a gente precisa acreditar que verdade é o que Jesus fala, porque Ele mesmo diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. E arrependimento é uma coisa muito interessante, porque às vezes a gente pensa: quem que precisa se arrepender? Eu consigo pensar em vários aqui, viu, chefe? Os políticos, né? Os estupradores, os violentos, os desonestos, os que roubam dinheiro da saúde para comprar lancha, para comprar iate, enquanto tem gente morrendo nas filas de hospital, né? Mas, sim, eles precisam se arrepender.
Mas todos nós precisamos nos arrepender, todos os dias. Porque todos nós, de uma certa forma, colocamos a gente no centro e tiramos Deus de lá. O arrependimento é para todos. E uma prova que a gente faz isso. Existem duas narrativas acontecendo aqui, na nossa vida. A narrativa de Deus, que está aqui nos evangelhos, na palavra de Deus, na Bíblia. E a narrativa do sistema. A narrativa do sistema ela vai ser diferente. Desde que você não acredite na narrativa de Deus, você pode acreditar em qualquer narrativa do sistema. Você pode acreditar na narrativa de um sistema político, de esquerda, por exemplo, que tem a solução. Você pode acreditar na narrativa política de um sistema de direita ou de centro. Você pode acreditar que o problema é qualquer coisa, desde que não seja o que Deus fala que é o problema. Para o diabo não faz diferença qual a mentira que você acredita, desde que você não acredite na verdade. E nós precisamos nos arrepender. Um exemplo disso é se você perguntar para a gente crente, gente, o que a gente precisa fazer para ter um país, pensando no Brasil, governado com seriedade, com programas e políticas que beneficiem o povo, com leis justas que visam o bem-estar da população? O que a gente precisa fazer para ter uma população honesta, que respeita as leis, que contribui ativamente todos os dias para fazer do Brasil um país melhor? Se você fizer essa pergunta, invariavelmente a narrativa do sistema vai te responder o seguinte: olha, nós precisamos de uma educação de qualidade, nós precisamos de uma educação que é acessível a todas as pessoas, nós precisamos combater a desigualdade social, trocar o STF, nós precisamos de leis que se aplicam a todos, que não favorecem ninguém, nós precisamos que todos sejam iguais perante a lei, não é isso? Nós precisamos de políticos honestos, precisamos de uma democracia com pessoas que votam bem, votam consciente, não é isso? Essa vai ser a resposta. Só que eu vou falar para você o seguinte: não é isso que a Bíblia diz. Essa não é a narrativa de Deus. Mas você está querendo dizer que essas coisas não são importantes? São sim, são importantes. Mas olha só, a narrativa de Deus diz o seguinte, um versículo muito conhecido, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a narrativa de Deus. Jesus ainda facilita para a gente. Ele pega toda a lei e os profetas e fala assim: eu vou reduzir para vocês, para ficar mais fácil. Só faltou desenhar, né? Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a você mesmo. Essa é a narrativa de Deus. Porque quando a gente faz isso, aí as outras coisas elas vão ser consequência. Então não estou dizendo que a gente deve não se importar com votar bem, com conscientizar, com combater a desigualdade. Tudo isso é importante. Mas, gente, a gente não pode colocar a nossa esperança num sistema político, numa pessoa, numa narrativa de direita, de esquerda, de centro, numa narrativa que foca a economia. Não podemos fazer isso. A gente tem que colocar a nossa esperança no Evangelho. E é isso que Jesus está falando. Ele chega na segunda parte do convite, ele fala: crede no Evangelho. O Marcelo já falou isso aqui muitas vezes, e eu vou repetir. Então, o que a gente pode fazer de melhor para esse país? Pregar o Evangelho. O que a gente pode fazer de melhor para o Brasil melhorar é pregar o Evangelho. A gente precisa crer no Evangelho. Jesus falou: crede no Evangelho. Porque, antes de pregar, né? Vocês já passaram pela experiência de alguém tentando te vender alguma coisa que eles não acreditam? Eu acho é ruim demais. Talvez um dos motivos, tem outros também, mas um dos motivos que a gente detesta telemarketing. Porque eles te ligam com a oportunidade da sua vida. Se você tem aquele momento ali para tomar aquela decisão, para fazer aquela compra. Se você não fizer, você está perdendo. Você não vai ter outra oportunidade. E eles estão lendo na tela, tudo direitinho.
Senhor, porque isso, lendo lá, e você, né? Ele não acredita no que ele está falando, ele está lendo um script, o script está prontinho ali. Isso é irritante. E às vezes também a gente tem um script na nossa vida. A gente tem alguns textos que a gente fala que fazem parte do nosso script, mas que ainda não caíram mesmo lá dentro. A gente gosta de falar, tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tudo verdade, né, gente? Mas às vezes nos falta a fé. Nos falta a fé nos momentos difíceis, nos desertos. E quando a gente constata que não tem fé, nos falta a coragem de admitir que o nosso evangelho está mais parecido com um seguro contra incêndio. Né? Eu creio em Jesus, não vou para o inferno, estou assegurado contra o incêndio eterno do inferno. Mas que diferença isso tem na nossa vida, no dia a dia? Falta-nos crer nas palavras de Jesus. Fazer o que Jesus falou, crede no Evangelho. E aí eu queria lembrar algumas palavras de Jesus. Crede no Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de Deus, não é isso? Um exercício muito legal, se você quiser fazer, eu sei que a gente tem que ler a Bíblia, saber do contexto, tudo isso e tal. Mas é um exercício bacana, me abençoou muito, eu sugiro que você faça. Algumas Bíblias, e em aplicativos também, tem as palavras de Jesus em vermelho. Vocês já viram isso, né? Pega os evangelhos e começa a ler só as palavras em vermelho. Tudo bem, em momentos você vai ter que se situar para saber o contexto ali, mas começa a ler só as palavras de Jesus. Me abençoou muito fazer isso. E eu quero pegar algumas palavras de Jesus aqui que a gente precisa crer. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Esse texto, essas palavras de Jesus nos mostram quem deve ser o receptor da nossa fé. Então, nós estamos crendo em Jesus ou nós estamos crendo num emprego, numa estabilidade financeira? Quem que é o receptor da sua fé? É Jesus? João 1,43, as palavras de Jesus que indicam quem é o nosso líder. Segue-me. Segue-me. Jesus está te chamando. Jesus está me chamando para seguir. Ele é o meu líder, ele é o seu líder. Quem que é o seu líder? É Jesus? É o autor do mais recente best-seller, o filósofo da vez? Deixo-vos a paz, não vou-la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Palavras de Jesus que indicam a nossa paz. Onde que você está buscando a sua paz? É em Jesus? Ou é em alguma circunstância? Ou é em alguma coisa desse mundo? Olha, Jesus falou, a minha paz não é a paz que o mundo te dá, não. Onde nós estamos buscando a nossa paz? Nós temos paz? Porque em meio a todas as dificuldades, uma coisa que o cristão deve ter é a paz. Porque Jesus falou, deixo-vos, ele deixou a paz para a gente. Ele não falou, olha, quando vocês passarem pelas tribulações e depois vocês vão ter paz. Não, a gente vai ter paz o tempo todo. Por isso que Paulo fala que é a paz que excede todo entendimento. Às vezes não tem motivo nenhum para você estar em paz, mas o motivo é Jesus. Se a nossa confiança está no lugar certo. Outras palavras de Jesus que mostram a nossa realidade. Quem beber dessa água tornará a ter sede. Aqui ele estava falando com a mulher adúltera. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa é a nossa realidade. Nós já bebemos da água que faz com que nós nunca mais tenhamos sede. Às vezes a gente tem sede por algo novo, né? Alguma filosofia nova, algum livro novo, algum bambambam, algum coach popular aí do momento. A gente não tem... Eu quero que os irmãos entendam, não estou falando mal de coach não, tá, gente? Tem muita coisa boa aí que a gente pode
aproveitar. Mas a nossa realidade é, nós já fomos saciados pela água viva. A gente não precisa de nada novo. A gente precisa conhecer o que Jesus falou. Palavras de Jesus que indicam a nossa prioridade, ou qual que ela deve ser. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 4,34. Comida, como nós falamos aqui, é algo muito importante, né? Sem comida a gente não sobrevive. Então, Jesus está falando, gente, a minha prioridade maior, a coisa número 1 na minha vida, é fazer a vontade daquele que me enviou. Nós somos discípulos de Jesus, certo? Qual que deve ser a nossa prioridade, então? A mesma de Jesus. Fazer a obra de Deus. A nossa prioridade não é fazer um pé de meia, apesar de não ter nada de errado em ser prudente financeiramente, mas não é a nossa prioridade. A nossa prioridade não é comprar uma casa num lugar melhor, não é trocar de carro. A nossa prioridade deve ser fazer a vontade de Deus, assim como Jesus. Outras palavras de Jesus que mostram a nossa condição. Às vezes a gente não sabe quem a gente é. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Gente, nós estamos numa posição privilegiada. Nós não vamos entrar em juízo. Deus já nos transportou para um lugar onde a gente pode viver sem culpa. Então essa é a nossa condição. Não deixa o diabo te falar ao contrário. Deixa que as palavras de Jesus falem a verdade. Ele é o nosso companheiro. Olha lá em João 6,19. Sou eu, não temais. Às vezes está escuro, às vezes está difícil, mas Jesus fala, olha, não tenha medo. Não tenha medo. Palavras de Jesus que falam sobre a nossa responsabilidade com nossos irmãos. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. João 8,7. Quantas vezes nós temos atitudes bastante julgadoras com nossos irmãos? Quantas vezes a gente vê alguém caindo e de fato fazendo algo que não deveria ter feito e a gente aponta o dedo, ao invés de ir lá e de abraçar esse nosso irmão e de falar, vamos junto, vamos tentar de novo, que a graça de Deus está disponível aqui para você. Palavra de Jesus que nos mostram quem é o nosso guia. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8,12. Quem que você está seguindo? Quem que você está seguindo? Às vezes a gente ouve mais as orientações de quem a gente segue no Instagram, no Facebook, mas o nosso guia é Jesus. Quem me segue não andará nas trevas. Isso é uma promessa. Não é uma promessa que você não vai ter dificuldade, mas promete que você não andará nas trevas. Quer dizer que você vai ter luz no caminho. Palavras de Jesus que falam da nossa liberdade. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. João 8, 31 e 32. Tem muita gente que acha que os crentes são pessoas bitoladas e presas a um código de conduta. Mas, na verdade, aquele que é crente em Jesus que é verdadeiramente livre, né? Liberdade, tem gente que acha que pode fazer o que quiser. Não, eu faço o que quero, na hora que eu quero. Ele é simplesmente um tolo, um escravo do pecado. Você quer fazer algo radical? Segue Jesus. Quero ver. Isso é que é radical. Fazer o que todo mundo faz é fácil. Falar que você não acredita, isso é muito fácil. Difícil mesmo é tomar uma posição por Jesus. Mas é o que nos traz liberdade. Palavras de Jesus que nos falam da nossa missão. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ainda está dia, nós precisamos nos lembrar da nossa missão. Onde Deus tenha te colocado, no trabalho, na escola, na igreja,
na sua comunidade, no seu prédio, na sua vizinhança. Nós temos uma missão. E uma hora vai ser noite, a gente não vai poder fazer mais. Enquanto isso, a gente tem que fazer. Palavras de Jesus que falam sobre a nossa segurança. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém pode nos separar de Jesus. Essa é a nossa segurança. E olha que maravilha. Eu as conheço. Jesus está falando que conhece a cada um de nós. Isso é muito bom, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Temos essa segurança que Jesus nos conhece e que somos dele e que nada ou ninguém pode nos tirar das mãos dele. Bom, concluindo, gente, a gente precisa se lembrar diariamente das palavras de Jesus. Afinal, se você não acreditar em Jesus, vai acreditar em quem? Pedro entendeu isso e ele falou: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós não temos outro lugar para ir. Nós precisamos entender que o tempo está cumprido, que o reino de Deus chegou. A nossa mensagem precisa ser vivida e pregada para dentro de nós e para todos ao nosso redor. Porque o tempo já se cumpriu, o reino de Deus já chegou. Nós somos chamados ao arrependimento e somos chamados a crer no Evangelho. Que Deus nos dê graça para que nós possamos crer de fato no Evangelho. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelas tuas palavras, obrigado porque o Senhor nos chama ao arrependimento e o Senhor nos estende a mão. Nos ajude, Pai, a crer no Senhor, nos ajude a crer nas tuas palavras que estão conosco em todos os momentos e nos oferecem aí segurança, nos oferecem vida e luz. Muito obrigado, Senhor. Nos ajude a crer nos momentos difíceis, nos desertos para os quais o Senhor mesmo nos leva. Nos ajude a crer que o Senhor também nos tira de lá e que o Senhor tem palavras de vida para nós. Que nós possamos viver isso, crer nessas palavras e que nós possamos levar essa mesma esperança a todos a quem nós encontrarmos. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém.